Viva, está com a Hora da Verdade. O convidado desta semana é Jorge Bacelar Gouveia, professor universitário, constitucionalista, antigo presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República entre 2004 e 2008 e foi também deputado do Partido Social Democrata, a quem agradeço a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Sónia Sapaz. Bem-vindo. Tem sido muito crítico em relação à intervenção do SIS, das secretas, neste caso relacionado com o ministro João Galamba. Que pontas soltas é que ainda não foram esclarecidas e mantém que essa intervenção de facto foi ilegal? Muito obrigado por este convite, um gosto de estar aqui a conversar convosco. E, de facto, eu vi o comunicado do Conselho de Fiscalização sobre aquilo que sucedeu e julgo que esse comunicado é um conjunto de contradições, além de erros jurídicos, porque, de facto, o SIS, ao ter contactado o adjunto que levou o computador, praticou uma medida de polícia, identificou, é uma das medidas de polícia que está na Lei de Segurança Interna, e além de ter feito a apreensão de um computador supostamente roubado. Portanto, penso que isso foi um episódio infeliz, é preciso aparar as responsabilidades. Quem deu a ordem, quem é que tomou a decisão de ir buscar o computador, quem a executou, e penso que o Conselho de Fiscalização aqui tem maior responsabilidade, porque o Conselho de Fiscalização não está a fiscalizar. E ele é o garante, em relação aos cidadãos, da legalidade democrática e dos nossos direitos, porque os serviços de informações não podem atuar restringindo ou limitando direitos, liberdades e garantias. É isso que está no seu estatuto. Já disse que se tratou de uma ordem ilegal validada 2 vezes. O que é que isso significa exatamente? Significa que, por aquilo que se sabe, a Senhora Secretária-Geral recebeu o alerta ou ordem, não sabemos, mas recebeu, digamos, a informação da necessidade de ir buscar o computador, assumiu isso como responsabilidade do próprio CIRP, assumiu isso como fazendo parte das suas atribuições e competências e, a seguir, deu supostamente a ordem ao seu subalterno, que é o diretor do SIS, que também não disse que não, podia ter dito que não, porque ninguém é obrigado a cumprir uma ordem fora do seu âmbito funcional. Aliás, a Constituição diz que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem que se consubstancie na prática de um crime. E também executou a ordem e mandou um funcionário buscar o computador. Portanto, a responsabilidade é dos dois e deve ser repartida entre os dois, além da própria responsabilidade do Conselho de Fiscalização, que neste caso, pelos vistos, não fiscalizou. Mas quem é que, no seu entender, exacerbou as competências? Em primeiro lugar, o ministro, a chefe de gabinete dele? Eu acho que quem pede pode pedir mal. Ou quem pede, neste caso, julgo que foi a chefe de gabinete, talvez a ignorância, talvez numa certa emoção, perturbada com o que se passou também no Ministério, porque, ao que se sabe, houve a prática de crimes, agressões e coisas assim. Admito que, desse lado, a responsabilidade não será elevada, porque há realmente um fator que desculpa essa eventual responsabilidade. Agora, a responsabilidade é das entidades oficiais, que não devem agir com base em emoções e devem agir sabendo mais do que ninguém o que é que devem fazer e o que é que não podem fazer. Quais são as suas competências? Quais são as suas competências e as suas atribuições, exatamente. Esta quinta-feira, o diretor do SIS e a secretária-geral do CIRP são ouvidos no Parlamento, à porta fechada. Que explicações acha que deviam dar aos deputados e que ainda não tenham sido dadas? Acho que tem que contar a verdade toda, quem foram os funcionários, quem foram as pessoas que os contactaram, porque é que entenderam, na sua interpretação, que o CIRP e o SIS podiam ter agido. Eu acho que não podia, mas pode ser que esteja a escapar-me aqui alguma coisa como jurista e como constitucionalista, mas sinceramente não vejo qual seja o fundamento para a intervenção dos órgãos. Há uma coisa que se tem dito, que eu acho que é bastante difusa e até fantasiosa, que é o facto de os serviços terem agido em estado de necessidade. Necessidade. Mas urgência ou necessidade. Mas a necessidade de quê? Mas estava para acontecer alguma difusão de um segredo de Estado? Então, se o próprio funcionário disse que ia entregar o computador, e ele próprio também sabe que estaria submetido ao segredo de Estado se violasse o segredo de Estado. Portanto, não estou a perceber bem esse clima, digamos assim, de emergência que agora se diz que havia para permitir a ação do próprio país. Aliás, se havia esse clima de emergência ou de estado de necessidade, isso podia ser feito também pela Polícia Judiciária, é exatamente a mesma coisa. Portanto, porquê é que se escolheu o SIS? Escolheu-se a entidade errada, a meu ver. O Primeiro-Ministro, tendo a tutela das secretas, do SIS e do CIRP, também tem aqui explicações a dar, porque, em última instância, a responsabilidade é dele. Sim, tem, mas ele colocou-se fora de todo este processo causal, porque ele disse que
se foram tomadas essas decisões, o problema era dos serviços, não era dele. Mas deu cobertura, entretanto, ao próprio ministro em relação a isso. Mas ele não se pronunciou sobre a legalidade da atuação dos serviços, diretamente. Ele disse que João Galamba fez bem em acionar os serviços secretos. Sim, neste caso, terá sido a chefe de gabinete, presumo que sob ordens do próprio ministro. Aqui entramos na questão da semântica, se foi alertar ou se foi dar uma ordem. Também agora já havia a questão da acústica, agora também há a questão da semântica. Mas julgo que agora é preciso saber então se depois o Primeiro-Ministro foi informado pelo Sr. Secretário-Geral do que fez e agora o Primeiro-Ministro tem que nos dizer o que é que vai fazer. Porque perante uma ordem ilegal da Sra. Secretária-Geral, perante uma ordem ilegal do diretor, o Primeiro-Ministro tem aqui a responsabilidade, é ele que os nomeia, mas também é ele que os pode exonerar. E, portanto, é preciso saber se vai haver exonerações no âmbito do CIRP e do CIEP. E quem é que pode declarar, de facto, que houve aqui uma ilegalidade? Porque até agora toda a gente fala, especialistas falam na ilegalidade deste ato, mas quem é que pode dizer factualmente que houve ali uma ilegalidade e haver consequência? Já é preciso apurar a verdade. A verdade aqui neste momento depende da prova testemunhal, ou depende de metadados, de conversas telefónicas que tenham sido gravadas, de quem é que ligou a quem e a que horas, e aquilo que é revelado, não só pelos próprios que devem revelar no âmbito das investigações que estão a decorrer, como aquilo que os jornalistas sabem, que às vezes têm até a percepção que os jornalistas sabem mais do que o próprio Conselho de Fiscalização, não sei se isso será assim. Mas é preciso saber o que é que se passou. E há uma resposta, há várias respostas legais. Desde logo, a própria legislação do CIRP permite que haja processos disciplinares quando os funcionários atuam em desvio de funções. Isso está lá expressamente previsto. Para além da questão mais complexa, que eu admito que seja mais controversa, de haver mesmo uma usurpação de funções. Isto é, um serviço estar a exercer uma atividade fora daquilo que é legalmente possível. Isso está previsto também como crime de usurpação de funções. Mas, no fundo, a pergunta era como é que se chega aí? Quem é que instaura o processo, digamos assim? Tem que ser o Ministério Público. Portanto, neste caso, Público. O Ministério Público tem o monopólio da ação penal. Se houver a dimensão criminal, é o Ministério Público. A dimensão disciplinar tem de ser através dentro da hierarquia administrativa do CIRP, que tem no seu topo o próprio Primeiro-Ministro. Em última instância, isto até pode chegar ao Tribunal Constitucional. Há essa hipótese de, num último recurso, o Tribunal Constitucional ser chamado a pronunciar-se? Não, o Tribunal Constitucional apenas aprecia questões de inconstitucionalidade, isto é, de leis que sejam feitas de modo inconstitucional, ou se houver a prática de atos que se baseiam em normas consideradas inconstitucionais. Agora, o que pode acontecer vamos imaginar que há um processo criminal e se chega à conclusão que, afinal, os serviços não agiram fora do seu âmbito. Aí o Tribunal Constitucional pode esclarecer se, de facto, havia ou não havia uma atividade desviante no âmbito de um aspecto que na lei possa não estar claro. Eu sei que há pessoas que agora dizem que isto não está claro na lei, que havia uma lacuna na legislação. Eu, salvo e respeito, não há nenhuma lacuna, porque as coisas nestas matérias das liberdades, as competências dos organismos que restringem a nossa liberdade têm que estar expressamente previstas na lei. Portanto, se essas competências não estão previstas para limitar a liberdade, é porque não existem. Prevalece a liberdade. Portanto, quando não há mecanismos para limitar a liberdade, é porque é a liberdade plena que deve prevalecer. E, portanto, é que é preciso ver o que é que faz um serviço de informações. Está lá escrito. Produz informações, produz relatórios que antecipam cenários disruptivos para a segurança nacional. Claro que isso não quer dizer que os serviços não tenham uma dimensão operacional. Tem. Qual é? Fazer vigilâncias, ter fontes humanas, procurar informação, trocar informações, cooperação com outros serviços, até ter identidades alternativas. Hoje isto está previsto. Também podem ter acesso a certos metadados, embora a grande parte da legislação foi considerada inconstitucional. Eu até acho que deviam poder fazer as escutas telefónicas dentro de certos casos mais graves. Mas o serviço em si não é um serviço de rua, não é um serviço que anda a recolher computadores ou a fazer outras coisas. O serviço é um serviço, digamos, como o próprio nome indica, um serviço de inteligência, de predição, de antecipação de cenários disruptivos para ajudar o decisor político a tomar as medidas para que esses cenários não sejam verdade no futuro. Que inteligência é que havia aqui neste caso?
Não havia nenhuma. Portanto, isto está absolutamente fora, e digo isto de inteligência do ponto de vista funcional, Sim, não do ponto de vista, digamos, estrito. Mas não havia aqui realmente propriamente nenhuma ação de inteligência, acho eu. Nos 4 anos que presidiu o Conselho de Fiscalização, viu algum caso parecido com este? Não vi. Nós até recebemos, posso dizer isto, acho que não estou a violar o segredo de Estado, que me vai acompanhar até à sepultura. Tivemos algumas queixas, de facto, de vários cidadãos, umas assim, outras assado. Cidadãos ou instituições? Cidadãos. Mas não tenho nada a ideia, que é uma ideia também que agora tem circulado e que tem sido alimentada por este episódio infeliz, que é a ideia de que os serviços estão ao serviço das intrigas governamentais. Não tenho essa ideia, confesso. Embora eu só posso falar daquilo que sei com mais intensidade, que foram naqueles 4 anos, entre 2004 e 2008. Depois disso tenho estado ligado, enfim, do ponto de vista académico, a estas matérias. Conheço muitas pessoas, ouço muitas coisas. Realmente essa ideia de que de vez em quando isso acontece é uma ideia que se vai repetindo em certos meandros mais fechados, é verdade. Mas eu acho que isto foi um caso isolado. Eu tenho a percepção que foi um caso isolado. Mas o Presidente da República, por exemplo, no discurso, na declaração ao país que fez, uma das coisas que disse exatamente é que as secretas estão ao serviço do Estado e não do Governo. Eu fiquei muito impressionado. Sabe que essa foi a frase que mais me impressionou no discurso do Presidente da República. Porque todas as coisas que ele disse, com grande veemência e com uma grande repreensão em relação à parte da palavra do passado, essa foi a mais grave de todas. Porque eu nunca tinha visto nenhum responsável político, e neste caso o chefe de Estado, a dizer que os serviços de informações estão ao serviço de interesses políticos e não de interesses de segurança nacional. Essa frase foi uma frase gravíssima. E se o Presidente da República a disse, alguma razão teve para o fazer. E está dita. E é como que um aviso para a frente. Sim, é um aviso que tem que haver consequências do que aconteceu. Que Portanto, consequências? Isto significa que o Presidente da República soube o que é que se passou, ao pormenor, e significa que o Presidente da República está à espera que haja consequências sobre o facto grave que aconteceu. Acho eu. Em vez das secretas, o gabinete do Ministro das Infraestruturas podia ter chamado outras entidades, por exemplo, a intervenção de entidades como o Centro de Gestão de Rede Informática do Governo, por exemplo, era um dos socorros que podia ter sido não, porque utilizado? essa entidade é uma entidade meramente tecnológica. A administrativa tecnológica não tem poderes de polícia. Portanto, o problema é saber qual é o pressuposto deste tipo de ação. Portanto, o pressuposto é ter havido, digamos, uma má recepção da notícia de que a pessoa tinha sido exonerada. Aliás, formalmente ainda não foi, porque só pode ser prescrito. E quando for publicado no Diário da República... Foi hoje. Pronto, finalmente, então, foi exonerado. Perante o receio da informação que estava naquele computador, o CGR tem a possibilidade de, por exemplo, encriptar a informação. Sim, isso pode fazer, mas na verdade a questão era a seguinte, era se estava uma informação, digamos, de segredo de Estado, depois também há dúvida sobre se era segredo de Estado, se não era um tipo de segredos comerciais, ou informação classificada, depois tem vários níveis, há várias questões aqui. Porque uma coisa é o segredo de Estado, outra coisa é a informação classificada que tem vários níveis, que é reservado, confidencial, secreto e muito secreto. Mas, portanto, pode intervir, mas apenas de uma forma tecnológica, mas não tem poderes de polícia nem de investigação de um crime já cometido, se for o caso da divulgação indevida, violação do segredo de Estado, seja poderes de prevenção para agir de uma forma antecipada antes que o mal se venha a consumar. O CGR não tem competências nessa matéria. Num país que já teve uma polícia política, quer explicar a quem nos ouve porque é que a utilização dos serviços de informação por parte do poder político é tão grave? É muito grave porque nós temos uma memória que ainda persiste. A nossa geração já vai esquecendo essa memória, mas os nossos pais, os nossos avós não esqueceram. A PIDE era uma polícia altamente sofisticada e que tinha várias funções, ao contrário do que se julga. Não era apenas uma polícia política, porque era uma polícia judiciária, era uma polícia de fronteiras também, era uma polícia de investigação, era uma polícia que tinha várias funções, digamos, conglomerava várias coisas que hoje estão separadas em várias estruturas policiais. E eu acho que um Estado de Direito democrático tem que ter muito cuidado, porque o caso em si pode ser isolado, o caso em si pode às vezes não ter a gravidade que alguns também querem atribuir. Eu também dou o benefício da dúvida até conhecer toda a verdade, embora me pareça um caso grave por aquilo que eu sei. Mas o problema é que estas coisas são feitas de episódios que despertam em nós todos os fantasmas piores que nós temos. E o fantasma
da perseguição política ou do uso de meios de meios de produção de informações para fins pessoais, para intrigas ou para perseguições políticas, é um fantasma que realmente apoquenta várias pessoas. Esses fantasmas agora foram, digamos, acordados e eu acho que é preciso atalhar imediatamente para que esses fantasmas não continuem na memória coletiva. E, portanto, mesmo que o caso em si possa não ser assim muito grave, isso ainda vamos ver, mas basta um caso. E, na dúvida, acho que se deve agir com toda a rapidez e com intensidade para atalhar logo o mal na nascença, para precisamente as pessoas perceberem que aquilo foi um caso isolado e que se resolveu e que se fez alguma coisa e não ficar tudo em águas de bacalhau ou não colocarmos os costumeiros paninhos quentes nestas coisas e nada acontecer, que é o habitual. Começa a ser defendida, aliás, uma comissão de inquérito a este caso e à atuação do SIS. Concorda ou antes disso deve ser revista a legislação sobre os serviços de informações? Não, antes vamos ver o que é que tem para dizer a Sra. Secretária-Geral e o diretor do SIS. Isso vai ser, em pouco tempo, vai ser esclarecido. Depois, eu acho que se as dúvidas persistirem, e se não houver uma outra teoria sobre a interpretação da lei que seja convincente, eu acho que não há, mas dou o benefício da dúvida, então aí, e se houver realmente um mal-estar instalado, como eu acho que está, aliás, em vários partidos políticos, porque isto já ultrapassou uma mera questão de maioria oposição, é mais do que isso neste momento, porque já envolve a sociedade civil, envolve vários intervenientes da sociedade civil, não é apenas a sociedade política ou a sociedade partidária. Acho que se deve fazer uma comissão de inquérito, uma comissão parlamentar de inquérito, embora isso tenha uma dificuldade acrescida. Ela é possível, até estive a ver a legislação da lei dos inquéritos parlamentares, só não seria possível se fosse sob o Poder Judicial. Mas, neste caso, os serviços de inteligência pertencem à função administrativa do Estado, são serviços do Estado, são serviços do Governo do Estado. E isso é possível haver uma comissão parlamentar de inquérito, sem qualquer dúvida. Agora, o problema acrescido é a questão do segredo de Estado. Claro que nunca poderia ser uma comissão parlamentar de inquérito aberta. Nunca. Tinha que ser sempre à porta fechada. Tudo à porta fechada. E até admito que, em alguns casos, alguns documentos, se for o caso de consultar documentos que estejam dentro dos serviços, pudesse haver aqui uma restrição última, porque no segredo de Estado sabem que o Primeiro-Ministro pode recusar a quebra do segredo de Estado em casos limite. É a única pessoa em Portugal que pode impedir a divulgação de segredos de Estado. Isto está na legislação. Isto suscitou-se a propósito do famoso antigo diretor do CIED, que a certa altura queria revelar segredo de Estado para se defender. Silva Carvalho. Sim, depois a legislação foi alterada, houve ali uma conciliação entre o direito de defesa que ele tinha que ter para se defender, achava que era inocente, mas ao defender-se ele tinha que quebrar um segredo de Estado. E, portanto, a lei foi alterada, a posteriori, para se estabelecer um novo equilíbrio. Mas, ainda assim, o Primeiro-Ministro tem a possibilidade de travar in extremis a divulgação de certas informações que sejam consideradas como segredo de Estado ou aquele núcleo mais importante do segredo de Estado. De toda a maneira, eu penso que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode investigar várias coisas. Não é necessariamente ir aos documentos classificados. É como é que funciona a estrutura, quais são os seus funcionários, quais são as cadeias de comando, como é que as coisas funcionam, se funcionam bem nos procedimentos, na adequação dos procedimentos, tudo isso. O Primeiro-Ministro controla, tutela e orienta a ação dos serviços de informações e sobre eles informa o Presidente da República. Tem um dever especial de informação. No nosso sistema, o Presidente da República, como é um sistema semipresidencial, o Presidente da República não governa, mas preside. E não tem nenhuma intervenção executiva nos serviços de informações. Aliás, essa questão até foi, quando os serviços foram criados, o SIS, isso foi discutido. A pergunta que eu lhe quero fazer é se esta tutela, que é direta do Primeiro-Ministro, se essa tutela direta do Primeiro-Ministro devia ser alterada ou não. Acho que não. Aliás, até tem acontecido uma coisa positiva. Desde que a lei foi alterada, a Lei Quadro, que é a Lei 3084, foi alterada em 2004 com a criação do Secretário-Geral, a figura do Secretário-Geral, a lei permite que a intervenção do Primeiro esteja delegada no Ministro da Presidência. Porque antigamente, como havia SIS e CIED que não estavam conectados com o Secretário-Geral, isso estava delegado nos respectivos ministros, portanto, no Ministro da Defesa e no Ministro da Administração Interna. Mas com a criação do Secretário-Geral, curiosamente e bem, a competência da Direção Superior do CIRP no seu conjunto ficou atribuída automaticamente ao Primeiro-Ministro, que pode delegar apenas num dos ministros da Presidência, que é, digamos, aquele núcleo mais restrito dos membros do Governo que tem a sede naquilo que se chama Presidência, que também, em certo sentido, é indefinido.
E até hoje nunca foi delegada essa competência em nenhum Ministro da Presidência. Desde, portanto, estamos a falar de, por exemplo, sim, Mariana Vieira da Silva ou, por exemplo... são os considerados ministros na Presidência, é o que diz a lei. Julgo que seja Ministra da Presidência. Ministra adjunto. Ministra adjunto, sim. Existe uma Ministra mas a verdade é que essa competência nunca foi delegada e bem, porque esta matéria é sensível e até isto foi uma coisa que foi feita até para credibilizar os próprios serviços. E realmente este episódio, além do mais, eu acho, uma injustiça, porque põe em causa uma preocupação que tem havido de maior credibilização dos serviços e eu sei, pelo menos no tempo em que eu fiscalizei, que têm feito um grande esforço, ou fizeram naquele período e depois mais tarde com novos funcionários e conseguindo ter novos meios de intervenção, que tem sido difícil, o caso das escutas telefónicas não é possível e os metadados têm sido possível com grande dificuldade. Os serviços têm procurado melhorar a sua atuação e os serviços de inteligência são essenciais a um Estado de Direito Democrático. E isto faz-me lembrar um episódio, a certa altura, acho que também posso contar isto, o tempo vai passando, a certa altura houve um político que me perguntou se não era inconstitucional haver serviços de inteligência. Eu realmente escangalhei-me a rir. Mas como é que pode ser inconstitucional se a própria Constituição diz que pode haver serviços de inteligência à Assembleia da República que legislam sobre os serviços de inteligência? Portanto, ainda há um pouco esta ideia de que os serviços de informações são inconstitucionais, são uma coisa ameaçadora, que vão torturar pessoas, há umas masmorras em que as pessoas gritam. Não é nada disso, são instrumentos essenciais à segurança nacional. E, portanto, estes episódios estragam tudo, a verdade é essa. E depois os cidadãos não têm, com estes episódios, não têm confiança. Não têm confiança, perdem a confiança. Que, apesar de tudo, tem sido construída com pessoas competentes. Eu recordo o Dr. Júlio Pereira, que foi um grande secretário-geral do CIRP, esteve lá 12 anos, salvo erro. Quando eu fui presidente constitucional, ele foi, na altura, estava a iniciar também funções como secretário-geral, ficou até, julgo que 2015 ou por aí, e foi uma pessoa muito importante porque teve bastante tempo e percebia muito bem do assunto. E acho que credibilizou muito e densificou e deu importância aos serviços de informações e muitos primeiros-ministros também o fizeram, de uma forma discreta. Uns mais do que outros, mas preocuparam-se em ter mais dinheiro para novos equipamentos, mudar a legislação, mais funcionários com perfis diferentes, profissionais do país das suas habilitações. Hoje os serviços de informações também têm que ter a preocupação com o interesse estratégico do Estado, não apenas o interesse da legalidade, da independência ou da segurança, ou da integridade territorial, mas também com os interesses estratégicos e económicos do Estado. A nossa estratégia para o mundo, sobretudo neste caso... Geopolítica. Sim, neste caso o CIED, mais o CIED do que o SIS. Portanto, todo esse trabalho, que é um trabalho lento, paulatino, pode ser deitado por água abaixo com um episódio destes. Na sequência deste episódio e do pedido de demissão do Ministro, o Presidente da República anunciou que ia ser mais vigilante a partir de agora e esta semana isso já foi evidente naquela nota inédita sobre as propostas da vinculação de professores, sobre as propostas que o próprio fez ao Governo. O facto de ter havido propostas e de ter sido reconhecido publicamente está conforme a exigência constitucional de separação de poderes ou está no limite da atuação do Presidente? A Constituição apenas diz que o Presidente da República ou promulga ou veta decretos-leis. Não há nem promulgações nem vetos parciais. Não pode promulgar o primeiro capítulo e vetar o segundo capítulo. Isso não é possível. Mas claro que estas coisas funcionam de uma forma informal, em que muitas vezes, para não vetar tudo, diz-se, olha, altera o artigo 3º, acrescenta o artigo 5º-A, coisas assim. Mas penso que se o Presidente da República começar agora, digamos, a explicar os seus argumentos, digamos, a tornar isto mais racional do ponto de vista da argumentação jurídica e política, acho que isso pode ser uma grande dor de cabeça para o Governo, porque até agora isso não tem sido feito. Normalmente o Presidente da República até costuma promulgar, e às vezes faz notas em que, quando se lê a nota, até parece que devia não promulgar, não é? Mas agora isso vai ser mais frequente, estou convencido disso. Para além de tudo o resto que nós nunca vamos saber, que é, por exemplo, propostas do Governo para nomear chefias militares e o Presidente recusa, propostas do Governo para nomear embaixadores e o Presidente recusa, e outro tipo de coisas assim, em que há um poder partilhado. Por exemplo, em breve vamos ter a designação do novo Procurador-Geral da República, vamos ver como é que vai ser. Em breve vamos ter a designação do novo Presidente do Tribunal de Contas, vamos ver como é que vai ser. Portanto, há coisas que se aproximam
e em que essa vigilância mais ativa vai ser posta à prova. E estas propostas, nesta promulgação da vinculação dos professores, o Presidente da República dá nota que antes da promulgação fez esforços e a Casa Civil fez uma proposta concreta e ele diz que uma mais minimalista. Explica um bocadinho como é que foi esse processo. Este processo em que a Casa Civil e o Presidente da República se pronuncia sobre ou faz uma legislação paralela à legislação do Governo. É quase um co-legislador, um legislador paralelo. Se isso é conforme também à Constituição. Isso está dentro da informalidade da política. Não há aqui uma ingerência. Agora, sim, não, acho que não é ingerência. Agora, atenção, é que nós às vezes esquecemos que a Casa Civil tem pessoas altamente habilitadas. Tem técnicos de primeira água em todas as áreas da governação, que não aparecem, porque têm um perfil discreto e assim. Sim, na educação temos Isabel Alçada. Vários especialistas, vários juristas de grande calibre, que eu conheço até, nas áreas mais de soberania, e são pessoas muitíssimo bem preparadas e que ajudam muito o Presidente da República, também na parte jurídico-política, também, obviamente, que é muitíssimo bem preparado. E agora o que vamos ver digamos, esse acervo, digamos, de capacidades intelectuais da Casa Civil a vir ao de cima e a mostrar como é que se governa melhor em relação àquilo que o Governo vai fazer. Vai ser mais visível. Acho que sim, vai ser mais visível. E sobretudo com argumentos que são, digamos, plausíveis. Porque muitas vezes a política é feita de 2 ou 3 frases, dos soundbites, mas a partir de agora vamos começar a perceber que a Presidência da República tem argumentos mais sólidos para contrariar as propostas do Governo. Vamos mudar de assunto. Relativamente ao Tribunal Constitucional, esta quinta-feira tomam posse quer o Presidente, quer o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional. A eleição dos juízes do Tribunal Constitucional tem sido envolta em polémica. Há 3 semanas tivemos mudanças nos cooptados. O modo de eleição dos juízes devia ser alterado, no seu entender? Acho que sim, já escrevi em tempos, numa das edições do meu Manual de Direito Constitucional, já não sei qual. Acho que a questão da cooptação, que teve uma origem histórica no sentido de arranjar 3 pessoas que fossem, digamos assim, neutras em relação a 2 grupos de esquerda e direita, isto é, 5 para a esquerda, 5 para a direita, e haveria depois 3 para desempatar. Assim, pessoas um pouco mais velhas, mais distantes da política, mais partidária, digamos assim. Não estou a dizer que os juízes sejam partidários, mas pronto, um pouco mais distantes. Mas esse espírito também não perverte um bocadinho? Falhou até por uma razão. Aliás, agora falhou completamente, porque nós neste momento vamos ter 3 juízes cooptados, todos de uma só vez, enquanto que os outros 10 juízes têm mandatos completamente díspares no tempo. Portanto, eu acho que, até para evitar haver juízes de primeira e de segunda classe, que eu acho que é o que acontece, porque aos juízes de primeira categoria, primeira classe, são aqueles que são cooptados. Chegam lá sem ninguém saber porquê e sem ninguém lhes ter perguntado nada sobre o que é que eles acham sobre a justiça constitucional e qual é a sua mundividência em relação à Constituição. Já agora era importante saber. Enquanto que os outros juízes, os que são eleitos, coitados, esses submetem-se a uma audição parlamentar que cada vez é mais, feroz. Eu próprio também já participei nessas audições, até interroguei a atual Ministra da Justiça quando ela foi eleita para o Tribunal Constitucional, a professora Catarina, de facto, essas audições hoje são ásperas, são importantes, e, portanto, esses juízes, nós já sabemos o que é que eles pensam, porque eles têm que revelar o que é que eles acham sobre vários assuntos e de questões até mais fraturantes. E, portanto, penso que ou mudam a legislação também para haver audições para a designação dos cooptados. Aliás, eu cheguei a fazer uma proposta prévia ao Parlamento, na sequência, digamos, de todo aquele bloqueio inacreditável de termos juízes cooptados fora de mandato há mais de 1 ano e meio, e outro com 8 meses fora de mandato. Ou isso é alterado para haver aqui, digamos, uma equiparação e não haver juízes de primeira e de segunda, ou então serem todos eleitos pela Assembleia da República, é outra solução, ou haver partilha entre a Assembleia da República e o Presidente da República. Portanto, sim, era a pergunta que eu ia colocar, de facto. Sim, admito, eu há tempos defendia a escolha total dos 13 pelo Parlamento, mas não tenho uma opinião fechada sobre esse assunto. Noutros países... Fazia mais sentido ser o Presidente da República a escolher, por exemplo, o Presidente do Tribunal Constitucional. Sim, alguns juízes. Mas, de facto, a questão é uma questão complexa. É uma questão que pode ser colocada agora na revisão constitucional, embora não haja nenhuma proposta sobre essa matéria, mas é sempre possível na revisão constitucional... que se aproxima. Sim, aproxima, mas é sempre, o assunto pode ser sempre colocado, digamos, acrescentado no processo de revisão constitucional, e eu acho que isto deve ser realmente
deve ser refletido e acho que deve haver uma decisão sobre esse assunto de, pelo menos, mudar o requisito prévio de não haver, neste caso, uma audição dos juízes cooptados. Ou então mudar o sistema para serem todos eleitos, ou uma parte eleitos e outra parte também, por exemplo, designados pelo Presidente da República. Ou já agora outra coisa importante é estabelecer um limite de idade para os juízes do Tribunal Constitucional, porque não há um limite de idade. Enquanto que há 6 juízes, tem que ser de carreira, dos 13. Enquanto que os juízes de carreira chegam aos 70 anos e ficam jubilados automaticamente, se forem para o Tribunal Constitucional, têm mais uns quantos anos de vida ativa, o que é uma injustiça. Porque eles estão lá por serem juízes de carreira, mas depois se tiverem a sorte de ser cooptados ou eleitos, podem ficar mais, se tiverem 70 anos, um pouco antes de 70, quando lá chegarem, podem ficar mais quase 9 anos. E não parece que isso seja justo. Eu queria voltar um bocadinho atrás a uma coisa que estava a dizer e que tem a ver justamente com aqueles juízes que ficaram além do tempo. O Tribunal Constitucional considera legítimas todas as decisões tomadas nesse período? Eu sei que houve 2 impugnações do Dr. Ricardo Sá Fernandes em relação a 2 processos em que intervieram 2 juízes fora de mandato. O que eu lhe ia perguntar era isso, o que é que se considera que são mesmo legítimas as decisões relativas, e tivemos casos como decisões sobre a eutanásia, por exemplo, podem estar feridas de irregularidades? Podem, mas é um raciocínio que é inútil, porque o Tribunal Constitucional não tem uma instância que o possa fiscalizar. Portanto, e devia ter. Aqui a famosa pergunta: quis custódias custódias? Quem guarda o guardião? E, de facto, na verdade, o Tribunal Constitucional, a não ser casos muito graves de uma decisão, por exemplo, com falta de quórum, ou uma decisão grosseiramente inconstitucional, não há mecanismos de fiscalizar o próprio Tribunal Constitucional, porque, no fundo, se autofiscaliza e não tem outra instância acima dele. Mas devia ter. Não é possível, porque isso seria sempre um jogo de espelhos interminável. Porque para haver um controle, tinha de haver um controle do controle e isto nunca mais pararia, portanto, não é possível. Tem de haver sempre um limite máximo do controle, não é? Agora, mas eu acho que neste caso deve haver uma norma que faça caducar automaticamente os mandatos quando chegam aos 9 anos. Era isso que é para não acontecer como aconteceu num caso em que ao fim de 10 anos já se pode aposentar voluntariamente, com 50 e tal anos já tem uma pensão como se tivesse chegado aos 70 para o resto da sua vida, não é? Portanto, chegava ao fim do mandato e automaticamente, feito guilhotina, automaticamente determinadas funções. Sabe que essa é a solução que está expressamente, literalmente, na Constituição italiana, está lá escrito. Quando chegar ao último dia, automaticamente terminam funções. É um caso realmente impressionante, como uma Constituição Europeia. Mesmo havendo depois uma vacatura... Sim, a Constituição italiana é claríssima. Diz, ao fim de 9 anos, termina o mandato automaticamente. Nem sequer permite que haja qualquer prolongamento de funções. No caso português, isto não é dito assim. Os Sá Fernandes têm essa interpretação. Eu julgo que é uma questão duvidosa, porque depois a lei ordinária permite que haja o prolongamento de funções até ser substituído pelo seu sucessor. E, portanto, foi por isso que realmente eles se conservaram em funções durante este tempo todo. O Tribunal Constitucional, se um juiz termina o mandato, deve abandonar as funções e ponto. Até eticamente, acho que deve ser no dia seguinte, não é? É assim que deve ser. E não ficar lá sem mandato. E era o que, por exemplo, os 3 juízes cooptados deviam ter feito? Sim, no caso do juiz que era presidente, foi logo a seguir, portanto, para ele a questão não se colocava, mas para os outros 2, sim. Eu sei que depois o antigo Presidente do Tribunal Constitucional fez umas declarações um pouco amarguradas, dizendo que tinham sido insultados os juízes. Penso que, não sei se foi bem assim, era só o que faltava numa sociedade democrática as pessoas que têm a liberdade de opinião não poderem criticar os juízes do Tribunal Constitucional. Não julgo que ele estivesse a colocar as coisas nestes termos. Mas, de facto, é criticável. Porque, então, se a Constituição diz que são 9 anos, a pessoa não fica 10 nem 11. Até porque, em teoria, se os outros não escolhessem, não cooptassem os que estavam para cooptar, eles podiam ficar lá vitaliciamente. Pois, quanto tempo mas é isso que as pessoas querem. É que os juízes acham que podem ficar vitaliciamente num cargo. Isso é republicano? Em relação à eutanásia, de que já falámos aqui, esta sexta-feira o Parlamento vai confirmar o texto da eutanásia, que foi vetado pelo Presidente da República. Restará agora a fiscalização sucessiva do diploma pelo Tribunal Constitucional. Não há volta a dar. Há colegas meus que dizem que pode haver de novo fiscalização preventiva. Eu acho que não pode haver, porque o diploma não tendo sido alterado na última versão, agora não há nada a fazer e foi confirmado. Mas agora o Presidente da República deve obrigatoriamente promulgar no prazo de 8 dias. A Constituição é clara. Mas eu aqui gostava de referir um aspecto sobre o qual tenho pensado. Eu acho que o Presidente da República pode invocar uma objeção de consciência.
O que é a objeção de consciência? É alguém, no exercício das suas funções, tem que cumprir um dever, mas não cumpre um dever invocando o impedimento da sua consciência moral ou religiosa ou filosófica. E agora a questão é, mas os políticos também têm direito de objeção de consciência? Ou são só os cidadãos, os governados que têm? Reparo, os militares têm o direito de objeção de consciência. Os médicos, funcionários públicos, podem objetar a não fazer um aborto. Ou podem objetar a não fazer uma PMA. Ou a não fazer diretivas antecipadas de vontade. A objeção de consciência está prevista. Agora eu pergunto, mas então os políticos deixam de ser cidadãos e não têm também direitos fundamentais, incluindo neste caso a liberdade religiosa e neste caso o direito a objetar, o direito a exercer a sua consciência, recusando-se, neste caso o Presidente da República, se for o caso, ele dirá o que vai fazer, não promulgando. Eu penso que a questão se pode colocar. Mas não acha que já passou esse momento? Ele já disse publicamente... Não, porque ele neste momento ainda não foi confrontado com o dever de promulgar. Isso nunca aconteceu. Só vai acontecer a partir do dia 12 de maio. Se confirmar, aí nasce um dever de promulgar em 8 dias. E ele, perante um dever que não quer cumprir porque ofende a sua consciência, põe a hipótese de ele poder não promulgar, invocando razões de consciência. Claro que a questão é a seguinte. Então, isto fica bloqueado, não é? Não, eu acho que aí a solução deve ser o Presidente da Assembleia da República, como Presidente interino para esse ato, a promulgar no lugar do Presidente da República. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Sem o... Interino, digamos, ad hoc para efeitos de uma função que o Presidente da República se considera impedido de realizar, mas sendo obrigado a realizar. Alguém tem que então, suprir... Nunca cairia num vazio, nunca não, ficaria... Não pode haver, o direito constitucional não conhece vazios. Portanto, não era o fim da lei da eutanásia. Não, aliás, há vários constitucionalistas que defendem esta solução. Admito que seria uma solução realmente original, sobretudo nova na ordem jurídica portuguesa, mas eu acho que é muito importante as pessoas também terem a ideia de que os políticos também têm consciência, também têm convicções filosóficas. Mas isso está previsto juridicamente, constitucionalmente? O direito à objeção de consciência está no artigo 41 da Constituição. É uma das dimensões da liberdade religiosa e de consciência. Depois diz que haverá direito à objeção de consciência nos termos da lei. A questão é saber se pode haver outros casos, além daqueles que a lei expressamente prevê. A lei prevê serviço militar, PMA, aborto, diretivas antecipadas de vontade e agora é a eutanásia. Mas não prevê este caso, de facto não prevê, não está no estatuto dos titulares dos cargos públicos. Mas a objeção de consciência pode existir mesmo sem lei, porque se fosse assim, então se os direitos fundamentais só se pudessem exercer quando a lei fosse feita para eles serem exercidos, então ficariam bloqueados à espera de um legislador que tem menos importância do que tem o legislador constitucional. E, portanto, a questão acho que é uma questão que se pode colocar e até, quem sabe, o Sr. Presidente da República até pode pensar nela, não sei. E o referendo, a questão do referendo, que o Luís Montenegro até é favorável. Acho muito bem. Mas acha que é uma discussão que ainda tem espaço para se fazer? Claro que tem. E pode haver fiscalização sucessiva. Vamos ver agora o que é que os novos juízes pensam sobre o assunto. Julgo que daqui a um ano haverá uma recomposição substancial do número dos juízes do Tribunal Constitucional, mas o referendo é muito importante e lamento muito que, nesse caso, na direção do Dr. Rui Rio, lamentavelmente, o Dr. Rui Rio não tivesse cumprido uma ordem de um congresso do PSD, que foi a ordem segundo a qual uma moção aprovada por larga maioria, dizendo que o PSD devia lutar, do ponto de vista processual, pelo referendo, sabendo que ia ser chumbado, mas nunca propôs na Assembleia da República o referendo. Na altura, o Dr. Rio deu a explicação, que eu acho que não é convincente, dizendo que isso era um problema de liberdade dos deputados, mas a liberdade é para a votação substancial, não é para o método. E o problema não era a liberdade, o que estava em causa não era a liberdade de voto, era a liberdade do método. No método não há liberdade, porque o PSD tinha aprovado isto no Congresso. Aliás, houve um processo disciplinar. Deu asa a um processo no Conselho. Sim. Tínhamos uma pergunta final que, na verdade, não fará muito sentido, mas há uma parte que ainda pode responder. No caso de o Presidente da República promulgar, não usando... não se declarando a solução original, sim, essa solução original, e atendendo a este novo período de relacionamento entre palácios, espera uma nota violenta a acompanhar uma eventual promulgação? Não, acho que não, porque esta questão não é uma questão político-partidária. Julgo que não. Porque há votos cruzados, isto é uma questão de consciência, atravessa os partidos, há votos a favor e contra, quer no PS, quer no PSD, e noutros partidos, portanto é uma questão diferente. Neste caso o PCB está contra, curiosamente, ou não. Mas penso que não é por aqui que essa vigilância vai ser ativada, julgo que não.
Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana foi Jorge Bacelar Gouveia. Ele é constitucionalista e foi antigo presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República e, mais uma vez, agradecemos a sua disponibilidade para aqui estar. Regressamos na próxima semana.